Olá, bem-vindos ao Direitos do Aposentado. E hoje nós temos como convidados aqui o Diógenes Sandin, que é secretário-geral do Conselho Municipal da Pessoa Idosa aqui de São Paulo, e a Andréa Gatto, que é diretora de Assuntos Internacionais do Sindinap e também hoje integrante do Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Olá, bem-vindos e muito obrigado de participarem mais uma vez aqui do nosso programa. Muito obrigada, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que a pessoa for ouvir. É um prazer falar sobre o nosso trabalho, falar sobre a defesa que a gente faz da categoria de aposentados pensionistas e particularmente da pessoa idosa nesse caso. Nós estamos falando de conselhos, né? Olá, Renê. Uma satisfação grande estar aqui participando do seu programa e tratando das questões que têm a ver com a população aposentada, idosa desse país. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com você e estamos dispostos aí a responder as suas perguntas. Uma coisa que eu tenho achado muito interessante, que vocês dois, participando de conselhos que apoiam, que defendem a pessoa idosa, mas que estão em níveis diferentes, né, da organização, vocês estão trabalhando juntos, indo até os políticos para conversar e apresentar essa pauta dos idosos. Como é que está sendo isso? Bom, nós temos feito algumas visitas na Assembleia Legislativa a vários deputados que se dispõem a conversar com a gente apresenta o nosso sindicato, apresenta a nossa entidade, nossa pauta de propostas de política pública para a população idosa. E em âmbito estadual é mais essa da questão da pessoa idosa, porque a pauta da população aposentada e das pensionistas a gente trata mais em nível federal, né? Lá no Congresso Nacional. Então a gente tem feito visitas regulares, tem levado o nosso material, apresentado a nossa entidade e apresentado a nossa pauta de propostas. Aí o Diógenes, ele pode falar melhor do que eu a respeito. Nós temos um banco de projetos de lei aqui, de minutas, para defender, que podem ser apresentadas e serem defendidas para melhorar a vida da população idosa no estado e nos municípios. Bom, Diógenes, ela falou uma coisa que é real, né? Você trabalha muito com esses, na elaboração desses projetos ou desses pré-projetos, né, que serão apresentados, aí vai ser elaborado pelos políticos. O que nós temos aí para apresentar para esses deputados? Veja, Renê, esse é um trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui em São Paulo, né? Produto hoje da nossa conversa, mas é uma proposta que o sindicato faz para todo o país, né? Para todos os militantes e diretores do sindicato a nível dos estados, né? E dos municípios onde estamos organizados. Todas as questões que têm a ver com o idoso, né? São questões que só pode ser resolvido no âmbito das políticas públicas. E cada diretor nosso, né, é um militante na defesa dessas políticas públicas, certo? Portanto, ir à Câmara dos Vereadores no âmbito dos municípios, na Assembleia Legislativa, e como a nossa direção nacional, às vezes, está indo em Brasília, no Congresso, para defender essas políticas públicas, é essa a nossa tarefa permanente, é esse o nosso dever. Né? Podemos formular propostas de política pública e levar isso aos deputados, vereadores, que têm interesse em defender esse segmento tão importante, né, da população no país, que são os idosos. E você sabe, né, René, que a vida hoje do idoso, né, é uma vida com muitas dificuldades no seu dia a dia, seja no âmbito da mobilidade urbana, dificuldade de se locomover de um local para o outro. Muitas vezes são questões e dificuldades que estão no âmbito das redes, né, de viárias, né,
onde trafegam os ônibus não adequados para o idoso, muitas vezes com dificuldades de acesso, né? Outras vezes até para a mobilidade mesmo, a pé, né? Através das nossas calçadas, que são péssimas, né? São poucos municípios que a gente vê uma política pública para essas calçadas, né? Quase que em todo o Brasil você vai ver, né, problemas e dificuldade de ambulação nas calçadas decorrente das calçadas e as condições em que elas se encontram. Então, tudo isso nós devemos enfrentar. A questão também dos problemas que o próprio idoso tem, às vezes, no âmbito da sua própria família, né? Problemas, dificuldades de violência, né, André? Violência, isso acontece dentro da própria família, né? As dificuldades que o idoso enfrenta de entendimento, dadas suas limitações, muitas vezes até são agredidos no âmbito familiar, filhos, netos. Então, essas questões todas a gente levanta e encaminha isso no âmbito do município para os vereadores, os prefeitos, formular e implantar políticas públicas em defesa do idoso, no campo da saúde principalmente, né? Que essa é uma grande dificuldade, tanto de acesso, como também do atendimento para os problemas de saúde do idoso. Então, todas essas, nós temos hoje em torno de mais ou menos 20 minutas de projetos de lei, que a gente leva isso para o âmbito das câmaras e assembleias legislativas e discute com os parlamentares interessados na defesa desses direitos do idoso. Então, esse é um trabalho que nós estamos fazendo a nível nacional. E é o que nós estamos fazendo agora, né, nesse momento, tanto a Andréia e eu, na Assembleia Legislativa, falando com os deputados, e temos isso sendo muito bem recebido na Assembleia Legislativa por esses deputados, inclusive muitos deles querendo ver essas minutas de projeto de lei e ver dentre as minutas que nós temos no nosso cadastro, né, quais delas ele gostaria de assumir no âmbito da Assembleia para defender e aqui também no âmbito da Câmara dos Vereadores para serem definidas como políticas públicas em defesa dos direitos do idoso. Lembrando que hoje nós estamos com subsedes em todos os estados do Brasil e que estão levando esse trabalho à frente, né? Inclusive no Espírito Santo, no ano passado, nós tivemos um sucesso lá com o Jânio, que é o nosso representante lá, que ele conseguiu com que fosse aprovado o projeto para ampliar as áreas de estacionamento para os idosos. Porque geralmente os municípios eles pegam a lei que determina que é necessário que tenha as vagas determinadas para os idosos, coloca meia dúzia de vagas e parece que resolveu o problema. Não resolveu. É preciso ampliar porque o número de idosos está crescendo. E como é que está sendo essa recepção? Como é que vocês estão tendo esse acesso aos deputados? Olha, é muito fácil, é muito simpático quando a gente chega lá e fala que representa a população idosa e os aposentados e pensionistas, porque é uma população que todo mundo quer acolher, né? Embora ela seja, de uma certa forma, também invisibilizada, mas eles entendem a dificuldade e a urgência em melhorar. O Brasil ele está crescendo, a população idosa aqui no Brasil está crescendo de uma forma 4, 5 vezes mais rápida que em outros países que houve o crescimento, países como a Europa, como na Europa, por exemplo. Então, a gente não estava preparado para esse envelhecimento tão repentino. Depois, aqui no Brasil, a gente tem uma desigualdade social muito grande e isso se reflete também na velhice, né? As velhices são diferentes, você tem gente que tem mais condições e que envelhece de uma forma melhor, com mais qualidade de vida, e outros que têm mais dificuldades e, portanto, mais dependência do Estado. E aí,
quando a gente é uma discussão que tem sido feita e de um modo geral nós somos muito bem recebidos. Todo mundo quer comprar essa ideia e comprar essa bandeira para si, né? E eu acho que estou satisfeita com as conversas que nós tivemos até agora. A nível nacional, esse trabalho já está sendo feito. Nosso sindicato já tem 25 Sim. anos. Recentemente fizemos, né, um aniversário de 25 anos do Sindicato Nacional dos Aposentados. E André tem, inclusive, exemplos, né, André? No Rio Grande do Sul, por exemplo, várias conquistas já ocorreram em decorrências de propostas, defesas de diretores do nosso sindicato lá na região sul. Você poderia falar um pouco a respeito dessas experiências que eu sempre achei excelentes e como modelo para o resto do país. Claro, lá inclusive o sindicato ele consegue participar de uma forma muito ativa dentro da Assembleia Legislativa, através de uma câmara de discussão e debates, onde são levadas todas essas questões com várias entidades, né? Não é apenas o sindicato que participa disso, né? A Cruz Vermelha, outras entidades que também, os bombeiros, outras entidades que trabalham assim com a questão do envelhecimento. E esses temas são discutidos, debatidos e são feitas leis muito que garantem o acesso do idoso aqui mesmo, também em São Paulo, tô lembrando, porque eu fui falar de lá, lembrei de uma vitória recente nossa, quando foi retirada do idoso entre 60 e 65 anos a gratuidade do transporte e nós conseguimos recuperar. Lá eles também têm essa gratuidade, né? Isso. E várias conquistas que eles têm lá, Porto Alegre é a cidade amiga do idoso há muito tempo, justamente por essa facilidade que o idoso tem de ser respeitado. E eu acho que esse debate é muito importante, tanto é que nós estamos tentando trazer aqui para a Assembleia Legislativa, estamos fazendo uma proposta de criação da comissão de defesa dos direitos da pessoa idosa, a exemplo do que existe aqui na Prefeitura Municipal. Porque só tem uma comissão dos direitos humanos, que abrange várias. Direitos humanos é muito amplo. Né? Só para esclarecer para as pessoas, essa comissão seria o paralelo da frente parlamentar, né? Que reúne vários políticos e partidos que vão defender aquela questão, no caso, a defesa da pessoa idosa. Sim, exatamente. É formado por... Não é partidária, né? Ela é pluripartidária, ela não tem... todos aqueles deputados que se interessam na defesa dessa pauta, que é a defesa dos direitos da pessoa idosa, do idoso, né? Para que ele tenha qualidade de vida, para que ele tenha respeito, para que ele tenha políticas públicas direcionadas a isso. Você tem muitas carências dentro da população idosa e é necessário que as leis garantam essa qualidade de vida para esse idoso através de políticas que vão ser implementadas pelos estados e pelos municípios. Né? Tanto o Jorge falou a questão da saúde, é importante. Eu acho que a gente também tem que incluir a questão da moradia. Muitos idosos sem teto ainda, né? Às vezes, muitos idosos abandonados nos hospitais, às vezes falta de ILPI, que é a instituição de longa permanência para quem não tem com discapacidade, autonomia de morar só, né, para quem precisa de uma assistência. Muitas vezes você vai também para uma ILPI porque você não tem uma outra política. Enfim, o céu é o limite, né? Eu não vou. Se eu começar a falar aqui, a gente para até uma. Com certeza, porque a gente sabe que 75% dos aposentados do INSS hoje recebem um salário mínimo. Sim. E quase 90% até 2 salários mínimos. Sim. Então,
a carência é muito grande, porque o próprio benefício que eles recebem na aposentadoria é muito baixo. Então, eles dependem do poder público, eles dependem das políticas públicas para ter um atendimento e ter uma vida melhor, né? Claro, claro. Você vê, aqui mesmo, né, São Paulo, é, temos uma população de idosos, 60 anos mais, que está chegando a 2,5 milhões, né? Tá na última, foi feito, né, na última censo, né, estamos com 2,3 milhões idosos. Isso só na cidade de Só São na Paulo. cidade de São Paulo. Isso é mais do que a metade da população do Uruguai, só na cidade de São Paulo. Isso está acontecendo no Brasil todo, né? Então, a população idosa, né, já está acima dos 17%, né, a nível nacional. Quer dizer, 17% da população, e vai aumentar cada vez mais. Se o Brasil já é um país onde a distribuição de renda é muito desigual, imagina como é que ela fica para essa população idosa, né? Daqui para frente, até o ano 2050, né? Quando nós vamos ter uma situação de pirâmide quase que invertida, né? Então, veja bem, nós temos que começar agora, devíamos já ter começado ontem, né? Nós temos que começar agora, caso contrário, nós vamos viver uma situação extremamente difícil para a população idosa. Estamos falando agora, né, para os jovens, para todos, né, porque serão os idosos amanhã. E a nossa preocupação é muito grande. Então, os nossos filhos, nossos netos, né, terem condições de sobreviver, né, no futuro. Então, no campo da saúde, a necessidade do Sistema Único de Saúde organizar uma atenção especial, não só no papel. Nós temos uma política nacional do idoso dentro do Sistema Único de Saúde, mas como muitas coisas nesse país, nós temos isso muito bem definido no âmbito legal, mas a prática, né, não se conduz de acordo com essas propostas. Nós mesmos estamos aqui defendendo, aqui na capital de São Paulo, uma campanha, né, no município para calçadas seguras e também em defesa de uma política de acolhimento na rede pública, de acolhimento ao idoso na rede pública, no SUS. Não só um acolhimento para toda a população, mas especialmente para o idoso, né? Uns anos atrás foi criado aqui em São Paulo uma chamada, em todas as unidades de saúde teria que ter um espaço, né, tipo espaço VIP para receber o idoso. E assim, no começo algumas unidades básicas de saúde instituíram e como parece que essa ideia não pegou, né, as que tinham instituído já deixaram de ter esses espaços para o idoso, né? Então, a ideia nossa é continuar batendo nessa tecla e propor no âmbito do município, junto à Secretaria da Saúde, que a política voltada para o idoso seja cumprida de acordo com o que define a lei nacional, né, para a saúde do idoso. Você como médico entende bem disso, porque você trabalhou, inclusive, como subprefeito e atuou na rede pública de saúde para melhorar essa situação. E hoje a gente vê uma coisa muito triste, porque o idoso ele tem maior fragilidade na saúde e ele tem algumas necessidades específicas. E quando você vai num posto de saúde, o que você vê é a única diferença que tem é ele pegar um ticket dizendo que ele é prioritário no atendimento. Ele é colocado no meio de todo mundo, as pessoas com doenças, o problema, e ele ali no meio. E isso é muito ruim mesmo. O que você está falando tem tudo a ver com o que o Sindinap defende e também com o que os conselhos precisam atuar junto aos poderes públicos, né? Exatamente. Exatamente. Inclusive, só mudando um pouquinho, porque falou sobre a questão do idoso precisar de uma saúde mais qualificada, e é verdade, mas quando a gente
sabe que Santos, porque eu sou de Santos, eu sou inclusive do Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa em Santos também. Nós já temos 25% da população com mais de 60 anos. 25%. Então, acima da média é uma brasileira. cidade assim, realmente acima da média. E nós temos feito várias propostas lá, querendo um atendimento especial, unidades específicas para atendimento dos idosos, entendeu? Seriam AMAs, eu não sei te dar explicar com detalhes, tecnicamente como você, porque você é da área, né? Mas seriam unidades que tenham um número de especialidades mais usadas, mais necessárias no atendimento ao idoso, né? Com geriatras, cardiologistas e outros, fisioterapia e tal, e num atendimento só do idoso. Não seriam prontos atendimentos, seriam AMAs, né? Seriam as policlínicas para o idoso. Para o idoso. Policlínicas para o idoso. Nós estamos pedindo a implementação lá de 3 policlínicas dessa na cidade. Em locais mais afastados, mais na periferia da cidade. Para uma população dessa envergadura, né, 25% da população, não tem dúvida, né, que se justifica ter ambulatórios, né, de referências para o idoso. Você pode atender no âmbito da unidade básica de saúde um idoso sem problema nenhum, desde que ele não tenha uma patologia mais complexa, etc. E aí, nesse caso, qualquer médico, né, de atendimento de adulto pode acompanhar esse idoso sem grandes problemas. Mas a hora que aparecem patologias que devem ser atendidas, né, por especialistas ou com quem tem maior conhecimento, né, de como tratar os problemas de saúde de um idoso, ele deve ir para essa unidade de referência, né, para que ali possa ser atendido. É uma proposta que já existe aqui em São Paulo, mas a grande dificuldade que a gente tem é justamente de implantar, né, essas unidades em quantidades suficientes para esse tipo de atendimento. São Paulo é outra realidade. É uma outra realidade. Mas você vê, em Santos, né, se existe essa demanda e o Conselho está atuando, né, o nosso papel no âmbito, né, dos outros municípios do país é tentar levar essas propostas para onde há necessidade realmente de um atendimento especial para o idoso. Agora, outra questão é a forma como esse idoso é atendido na unidade, seja ela na unidade básica ou em qualquer outro local, né, de atendimento de saúde. Você vê na saúde pública, no âmbito das unidades básicas de saúde, os chamados UBS, né, um problema que não é só para o idoso, é para toda a população, né, SUS dependente. A forma como ele é atendido na recepção, né? Você vai encontrar problemas enormes ali, porque na recepção não é colocado gente treinadas para esse fim, que saiba lidar, né, com a população de uma maneira geral. E parece que às vezes é colocado ali só pessoas que não gostam de gente. Parece que se busca quem não gosta de gente, então vai trabalhar na recepção. Porque a gente sabe das dificuldades que existem em termos de recursos para o atendimento, mas mesmo com essas dificuldades, né, dá para resolver vários problemas só no bom atendimento, na boa vontade. Ora, orientar uma pessoa, se ali não existe um serviço, para onde é que ele deveria ser encaminhado, é uma coisa simples. Você não precisa fazer isso no balcão da recepção, mas na recepção você encaminha essa pessoa para um auxiliar de enfermagem, para uma enfermeira, para poder verificar o que aquela pessoa está precisando, para dar uma orientação correta para onde é que ela deve ir. No final, ela é dispensada no próprio balcão, ali na recepção, ela sai muito chateada e às vezes até, né, falando mal, gritando, porque ela está ali precisando e percebe que está sem nenhuma informação, e assim ela é dispensada. Né? É dispensada. Sim. E ela vai buscar junto aos vizinhos ou alguém da família orientação de o que fazer, quando essa orientação poderia vir de um local onde tem pessoas, né, capacitadas para
para saber dirigir e para onde ela deve buscar esse tipo de atendimento. Bom, gente, nós estamos terminando. Tem assunto para Tem falar muito por assunto. muito tempo, mas um dos motivos que eu convidei vocês para participar desse programa é para mostrar um pouco também que os conselhos da pessoa de defesa da pessoa idosa, eles atuam, porque a gente ouve muito falar dos conselhos, a gente tem aquele momento das eleições aqui em São Paulo, muito mais, porque a eleição ela é levada até as pessoas, porque a população pode votar nos conselheiros, né? E parece que a atuação dos conselhos ela não acontece. E está acontecendo. Vocês são prova disso, vocês estão indo até os políticos, levando essas propostas, tentando convencê-los a criar essas políticas públicas tão importantes para os idosos. E isso é importante, não? Muito, muito, extremamente importante. Eu acho que os conselhos têm grande papel na formulação das políticas públicas e na fiscalização do acompanhamento e fiscalização da prática da implementação dessas políticas, né? Inclusive, esse ano é ano de conferências, então estão havendo conferências, já, em Santos ela já aconteceu, São Paulo também já aconteceu, teve grande participação. Sim. Eu, como membro do Conselho Estadual, fui na Abertura a da conferência de São Paulo, né? E participei da minha em Santos e estou acompanhando as conferências no resto do estado, que nós teremos agora em setembro a conferência estadual, preparando para a conferência nacional, que será em dezembro. Então, onde justamente estão sendo discutidas as múltiplas velhices, a forma como esse envelhecer ele é diferente em cada local, em cada estrato social, em cada pessoa, de acordo com o histórico de vida dela, né? E a importância de se ter um cuidado especial com a pessoa quando ela envelhece, né? Ela merece isso, ela já contribuiu muito a vida dela inteira e aí ela merece ter um envelhecimento digno. E daí vão sair propostas para políticas públicas também. Sim, sim, também sairão propostas. As conferências municipais, elas tiram propostas a serem implementadas em âmbito municipal, em âmbito estadual e em âmbito federal. E isso tudo é encaminhado, os municípios encaminham isso para a conferência estadual, onde ela vai ser rediscutida e tiradas as prioridades do estado. E aí isso é encaminhado para a nacional, onde sairá uma compilação disso. Nós temos muitos estados diferentes, regiões diferentes, né? Então, eu acho que isso vai ser muito rico, muito enriquecedor a gente participar dessa discussão para conhecer o Brasil inteiro. Essas conferências estaduais e a federal, quem que vai participar? São delegados? São delegados tirados nas conferências municipais. E aí as conferências estaduais tiram delegados para participar da conferência nacional. Para defender essas propostas que estão saindo. Exatamente. Muito bom. Bom, gente, obrigado. Por favor. Pouca coisa eu gostaria de complementar, né, o papel dos conselhos, né, fundamental, que é uma experiência que nós temos, vem já lá do início da década de 80, né, final da década de 70, quando começou a organizar os chamados conselhos gestores, né, da unidades, junto às unidades básicas de saúde, depois o conselho gestor no âmbito municipal, estadual e nacional, né, que foi uma experiência do que a gente poderia chamar, ainda chamava democracia direta, né, porque nesses conselhos a população diretamente discutindo e acompanhando as políticas públicas, né, complementando a chamada democracia parlamentar, né, que ela é indireta, né, porque você vota no parlamentar para defender as políticas no âmbito do município, do estado e nacional. E essa é uma participação direta, esse processo. E o papel que o sindicato,
né, os sindicatos dos aposentados têm no sentido de consolidar essas políticas e ajudar nesse processo todo, né? O sindicato, nosso sindicato, o Sindicato Nacional, com 25 anos de existência, tem cumprido muito bem esse papel, né? E cada sindicato, no âmbito das suas centrais sindicais, tem trabalhado conjuntamente em defesa dos direitos dos aposentados, quase todos eles, na sua maioria, quase preponderante, são de idosos, né? E, nesse sentido, essas políticas públicas, né, se juntam, né, essa defesa de políticas públicas se junta no âmbito dos conselhos, né, e no âmbito da ação política sindical. Então, nós estamos nessa tarefa e o sindicato tem conquistado muitas vitórias, né, dentro desse papel. Destacando que o sindicato ele participa de diversos conselhos no país todo, Sim. tanto municipais quanto estaduais. Na gestão atual do Conselho Nacional, nós não concorremos, perdemos, como faz parte da democracia, mas sempre esteve presente. E também participa de diversos conselhos de saúde também, que é outra preocupação bastante grande do sindicato, para que possa ter essa luta por políticas públicas que atendam às necessidades dos idosos, né? E terminamos aqui o nosso programa. Agradeço mais uma vez vocês aqui. Já estão de carteirinha aqui já também. E vamos ver se no próximo a gente está aqui também. E agradeço a todos pela participação e até semana que vem.